Olá, alunos! Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos uma revisão por meio de exercícios sobre o primeiro capítulo de literatura da terceira série, ok? Vamos à nossa primeira questão. O que é literatura? É uma pergunta complicada justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade verdadeira. Cada tempo, e dentro de cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição. Afinal, pensadores, escritores, artistas e demais envolvidos em teorias e práticas de literatura discutem, escrevem, polemizam, antigamente às vezes até duelavam, e modulam conceitos de literatura que correspondem ao contexto de produção de seu tempo, aos horizontes dos leitores, às práticas de leitura em vigor. Por isso parecem explicar de forma convincente o que é literatura, mas só temporariamente, quando surgem novos tipos de poemas, de romances e de contos e outras multidões de leitores entram em cena, aquela livralhada toda passa a ser lida de forma diferente, de modo diferente. Os novos leitores piscam os olhos e limpam os óculos, engatam novas discussões, formulam novas teorias, propõem novos conceitos, até que a poeira senta para de novo levantar-se em nuvem tempos depois. Ou seja, a relação profunda entre as obras escritas num período e que, portanto, são a literatura desse período, e a resposta que esse período dá à questão: o que é literatura? De acordo com o texto, a definição de literatura vincula-se necessariamente: letra A quantidade de livros publicados de tempos em tempos; letra B, ao gosto das pessoas envolvidas nas práticas de leitura; letra C, ao conjunto de obras elaboradas em determinada época; letra D, aos conceitos estabelecidos por escritores de prestígio; letra E, às decisões tomadas por artistas, críticos e escritores. O gabarito da nossa questão, gente, vai ser a letra C. O texto fala, principalmente em um fragmento, o seguinte: que cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem a sua resposta, a sua definição. Afinal, pensadores, escritores, artistas e demais envolvidos em teorias e práticas de literatura discutem, escrevem, polemizam, antigamente às vezes até duelavam, e modulam conceitos de literatura que correspondem ao contexto de produção de seu tempo. Então, de acordo com essas obras que vão sendo elaboradas em determinada época, esse conceito de literatura pode ir mudando. Então, a definição de literatura tem um vínculo com um conjunto de obras elaboradas em determinado período. Questão 2. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. Temos aí 1. Gênero lírico, 2. Gênero épico, 3. Gênero dramático. E depois as características: exteriorização dos valores e sentimentos coletivos, representação de fatos com presença física de atores, manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva. A sequência de cima para baixo é: então, gente, cada gênero vai apresentar as suas características. Quando a gente pensa no gênero lírico, ele vai ter mais relação com a emoção, com os sentimentos, predominantemente, os verbos, eles vão estar conjugados na primeira pessoa, os pronomes que aparecerem vão ser pronomes de primeira pessoa. Então, a gente tem comumente a expressão dessa emoção do sujeito lírico, do sujeito poético. Quando nós pensamos no gênero épico, os gêneros épicos eles têm uma relação com sentimentos coletivos, com valores coletivos. Então, são gêneros que vão contar histórias que têm características específicas, histórias que são importantes. A gente pode pensar, por exemplo, em Ilíada, em Odisseia, que fazem parte desse gênero épico. E quando a gente pensa no gênero dramático, o drama ele tem a ver com essa encenação. Então a gente pensa, por exemplo, na ausência de um narrador, porque é o ator que vai falar, que vai apresentar a sua emoção, que vai mostrar a sua fala de maneira direta, sem a necessidade de um narrador, de uma pessoa que esteja intermediando essa relação. Então, de acordo com isso que eu falei, a nossa sequência vai ser 2,
Então, exteriorização dos valores e sentimentos coletivos, gênero épico, então 2. Representação de fatos com presença física de atores, vai ser 3. E manifestação de sentimentos pessoais predominando a função emotiva, 1. A nossa sequência fica então 2, 3 e 1. Então, 2, 3 e 1, gabarito letra B de bola. Questão 3. Gênero dramático. Então, esse texto, por exemplo, ajudaria na resposta da questão anterior. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. A palavra vem do grego, drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que: letra A. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Essa alternativa está errada porque é lógico que essa concepção de forma coletiva é possível. Como não só é possível, como é muito comum, né? É a mais vista. B. Cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Não, a letra B está incorreta por quê? Porque o cenário também vai ter relação com a história, né? Ele não vai ser construído de uma maneira completamente independente, porque tudo vai fazer parte da história, inclusive o cenário. Letra C. Texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. A alternativa C está correta, porque, de fato, uma crônica pode ser interpretada, uma poesia pode ser interpretada, um romance, né? Vamos analisar a letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância. Claro que não. Na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Na verdade, é um conjunto de coisas. A expressão verbal é muito importante, o corpo do ator também então não faz sentido dizer que o corpo do ator tem pouca importância, porque não tem. Letra E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes agregadas posteriormente à cena teatral. A letra B dizia que o cenário era independente, e aí nós dissemos que não. O cenário é muito importante. A letra E diz que a iluminação e o som independem do processo de produção e de recepção do espetáculo teatral. Não independem, né? A iluminação e o som, o cenário, tudo isso vai ser muito importante para a cena teatral. Então, quando a alternativa diz, né, que a iluminação e o som independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, essas linguagens, elas vão agir simultaneamente. Elas não vão ser independentes, elas estão trabalhando em conjunto. Então, gabarito, letra C. Vamos agora, então, à questão 4. Há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo o de Assis. Acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. Um livro tem que ser como um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum.
adaptado de Franz Kafka. Gente, maravilhoso, né? Tudo isso é muito maravilhoso. Assinale o excerto que confirma os 2 textos anteriores. Então, no primeiro texto nós tínhamos lá, né, existem 2 maneiras de se abrir a cabeça de uma pessoa. Lendo um livro ou usando um machado. Recomendo o de Assis. E o segundo texto falava também, usava, né, o objeto machado para quebrar esse mar do senso comum, esse mar da ignorância, né? Então, vamos lá. Vamos escolher aí a alternativa que confirme os 2 textos anteriores. A leitura é fundamentalmente processo político. Aqueles que formam leitores, professores, bibliotecários, desempenham um papel político. Letra B. Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, há aumento sensível do hábito de leitura e, portanto, difusão crescente das obras. Letra C. Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram, escreveram. Ler é fazer-nos expandidos. É uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Então aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra C. Por quê? O gabarito, a alternativa C diz o seguinte, que ler é abrir janelas. Então a gente tem essa ideia de uma coisa em construção, né? No primeiro texto, por exemplo, dizia o seguinte, há 2 maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa. Então a gente tem essa ideia, né, de algo se abrindo. Aqui a gente tem a ideia de abrir janelas, né? Então conhecer algo que até, se você vai conhecer, né, porque até então era obviamente desconhecido, mas dar oportunidade para o desconhecido. Então, a alternativa C diz, ler é abrir janelas, é construir ponte. Então, a gente tem essa ideia de movimento, né, abrir janelas, outra ideia de, outra ação, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram. Então, é sair do senso comum, é permitir-se conhecer outros pensamentos, outras histórias, né? E não ficar só no senso comum, ou seja, eu penso assim, não tem uma justificativa, a minha maneira de pensar é essa. Então, quando a gente lê, quando a gente tem acesso a outros pensamentos, nós abrimos janelas, nós damos acesso ao desconhecido, nós construímos pontes que ligam o que somos com o que as outras pessoas imaginaram, pensaram e escreveram. E essas pessoas também leram outras pessoas. Então, na verdade, a gente tem acesso a muito conhecimento. Ao conhecimento daquele indivíduo que está sendo lido por nós e aos indivíduos que foram lidos por ele também. Então, por isso, gabarito letra C, né? Porque ele vai se relacionar com os outros 2 textos por meio de uma relação metafórica, né? Que ideia metafórica é essa? Que ler é abrir a cabeça, né? A gente tinha lá no texto, no primeiro texto, né? Tinha essa ideia de abrir a cabeça. Então, aqui, abrir a cabeça seria, no sentido conotativo, né? Abrir essa janela, construir essa ponte. Questão 5, vamos lá. Os textos literários são obras de discurso a que falta a imediata referencialidade da linguagem corrente. Poéticos. Abolem, destroem o mundo circundante. Essa palavra circundante é muito bonita. O mundo que nos cerca, né? O mundo circundante, cotidiano, graças à função irrealizante da imaginação que os constrói. E prendem-nos na teia de sua linguagem a que devemos poder de apelo estético, que nos enleia, seduz no mundo outro e real neles configurado. No entanto, da adesão a esse mundo de papel, quando retornamos ao real, a nossa experiência ampliada, olha essa ideia de construir pontes, né? Abrir janelas. Nossa experiência ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita redescobri-lo, sentindo-o e pensando de maneira diferente e nova. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando-o, e aclara-o já pelo insight em que nos provocou. Benedito Nunes, Ética e Leitura de Crivo de Papel.
O que eu precisava era ler um romance fantástico, um romance besta em que os homens e as mulheres fossem criações absurdas, não andassem magoando-se e traindo-se. Histórias fáceis, sem almas complicadas. Infelizmente, essas leituras já não me comovem. Graciliano Ramos, Angústia. Romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheios de podridões, de lixo, nenhuma concessão ao gosto do público. Silóquio doido, enervante. Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, em nota a respeito de seu livro Angústia. Vamos agora, então, ao enunciado. O argumento de Benedito Nunes, em torno da natureza artística da literatura, leva a considerar que a obra só assume função transformadora se: letra A. Estabelece um contraponto entre a fantasia e o mundo, utiliza a linguagem para informar sobre o mundo, instiga no leitor uma atitude reflexiva diante do mundo, oferece ao leitor uma compensação anestesiante do mundo, conduz o leitor a ignorar o mundo real. Então, gente, o texto 1 diz assim, em uma parte específica. No entanto, da adesão a esse mundo de papel, quando retornamos ao real, a nossa experiência ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita redescobri-lo, sentindo-o e pensando-o de maneira diferente e nova. Prestem atenção. Depois, o outro texto diz o seguinte: o que eu precisava era ler um romance fantástico, mas não um romance besta em que homens e mulheres fossem criações absurdas, não andassem magoando-se, traindo-se, histórias fáceis, sem almas complicadas. Infelizmente, essas leituras não jamais me comovem. Quais seriam as leituras, então, que comoveriam? Seriam aquelas leituras que permitissem, de fato, que o leitor se sentisse mais conhecedor, que ele sentisse o seu conhecimento mais ampliado, a sua experiência maior, né? E renovada. Então, a literatura, ela só assume essa função transformadora se ela mais do que informa. Né? A literatura não serve para informar. A literatura serve para fazer com que as pessoas tenham atitudes e tenham pensamentos mais reflexivos, para que elas saiam do senso comum, né? Através de uma recriação poética, que pode ter como pano de fundo a história, né? Pode ter, pode não ter, mas a letra E, por exemplo, diz conduzir o leitor a ignorar o mundo real. A literatura também pode fazer com que a gente viaje, né, para outro lugar. Mas, mais do que isso, a literatura tem o papel de fazer com que as pessoas reflitam diante do mundo, diante dos acontecimentos. Então, por isso, nosso gabarito vai ser letra C, instigar no leitor, né, promover no leitor uma atitude reflexiva diante do mundo. Agora, a nossa última questão. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha, as garças da meia volta senta na beira da praia e o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma e outra faia, e os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Vamos ao enunciado. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam que: letra A, a recriação da realidade brasileira de forma ficcional. Letra B, criação neológica é a mesma coisa que neologismo, né? Quando você inventa palavras. Criação neológica na língua portuguesa, as palavras não estão sendo inventadas, né? O que a gente tem não é uma invenção. Letra C, formação da identidade nacional por meio da tradição oral. Olha, o enunciado mesmo fala sobre aspectos culturais de um povo. Quando a gente pensa no Enem, por exemplo, é uma prova nacional, que tem que valorizar essa cultura
que acontece, né, em cada região vai ter a sua cultura, e tudo isso vai formar a nossa cultura nacional. Letra D, incorreção da língua portuguesa, que é falada por pessoas do interior do Brasil. Letra E, padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado. Aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra C de cachorro. Formação da identidade nacional por meio da tradição oral. A gente tem essa canção que é marcada pela oralidade, né? A gente consegue perceber, por exemplo, que as palavras seguem um padrão de não receberem o S, né? Que vai marcar o plural, por exemplo. Então, essa tradição oral, ela também faz parte do aspecto cultural do Brasil, né? Marca também, é a formação também, porque quando a gente pensa na formação do Brasil, cada região vai possuir as suas características e todas essas características vão se fundir, vão formar o Brasil, né? Então, letra C é a formação da nossa identidade nacional, que é marcada na canção por meio da tradição oral, ok? Então, quando a gente pensa na tradição oral, existe essa questão da modalidade mais informal da língua, de uma despreocupação maior com a norma culta, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Bons estudos e até mais!